Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no nosso curso de CSS. Bom, e deixa eu tirar esse vermelho primeiramente, né? Vou deixar aqui com background branco, que é essa cor em hexadecimal aqui. Salvei, atualizei, ele já atualizou para branco. Bom, e uma coisa bem interessante, pessoal, a gente viu no curso de HTML e vale a pena reforçar, que é o Developer Tools do Google Chrome. Se você desenvolve e utiliza o Google Chrome como navegador padrão para visualizar as informações do CSS aí, a gente consegue utilizar o Developer Tools, que nos dá, principalmente com o CSS, ele nos dá uma visão muito legal de desenvolvimento. Como por exemplo, para acessar o Developer Tools aqui, basta clicar com o botão direito e ir na opção de inspecionar. Ele já apareceu para você aí o Developer Tools. Lembrando que aqui do lado direito, se tiver aparecendo embaixo ou na parte de vocês podem selecionar aqui ó, no Dockside qual lado que o Developer Tools vai aparecer para você. Eu gosto de deixar ele aqui do lado direito. E quando eu selecionei a tag Body, aqui que a gente vai começar a trabalhar é a parte de Style. Ele já mostra aqui no Body que já tem um código em CSS para essa tag. E já tem a cor branca. Eu posso simplesmente clicar na cor aqui e visualizar outras cores, né? Igual a gente está fazendo. Ele vai, conforme a gente vai alterando aqui, ele vai alterando a parte da nossa visão aqui, na parte da visão que a gente está desenvolvendo, né? Então é bem interessante, ele vai ajudar bastante. Nós poderíamos colocar outras tags aqui, como por exemplo um padding. Um padding é uma tag de espaçamento, de posição que a gente vai aprender também. Se eu colocar 20 pixels, que ele trabalha em pixels, ou ele trabalha em, o em é um pouquinho maior que pixels, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Se eu colocar aqui como 20 pixels, ele automaticamente já deixou o texto um pouquinho para baixo, então vocês percebem que com o CSS a gente vai alterando aqui a estrutura do nosso HTML. E vale lembrar que quando a gente altera pelo Developer Tools, a gente não altera aqui no Sublime. Ele simplesmente dá uma visão para a gente de como seria se a gente colocasse esses atributos aqui no nosso código em CSS. Se eu dar uma atualizada aqui, ele vai voltar para o mesmo background branco que está lá, mas vale a pena lembrar uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante aqui no curso, que é o Developer Tools do Google Chrome. Beleza? Bom, pessoal, a gente já viu como que a gente pode adicionar um CSS diretamente aqui dentro do head. Seria uma das formas de a gente colocar um CSS. Outra forma que a gente pode adicionar um CSS é diretamente na tag. Como por exemplo aqui o body. Se eu abrir um atributo style, colocar um igual, abre aspas e fecha aspas duplas, e colocar os mesmos códigos que eu utilizei para dar o estilo do meu body, eu posso utilizar aqui, como por exemplo o background color, dois pontos, e vou colocar a cor cinza, que é o CCC aqui na minha situação. Outra coisa, tá, pessoal? Eu poderia também colocar aqui como cores em inglês, que ele aceita. Por exemplo, o cinza seria gray em inglês, né? Ele aceita também, ou white, ou red. Eu vou deixar aqui como gray, para vocês verificarem, né? E quando eu atualizar aqui, ele já deixou o background em cinza aqui pra gente dentro do nosso body. Então essa é uma outra opção, aqui ele já aparece diferente, tá vendo? Ele diz que é dentro do elemento que tá esse style, não tá fora, a gente não tá utilizando uma tag para selecionar lá no CSS. Então a gente pode colocar aqui diretamente no style. E se eu colocar aqui um style com o mesmo atributo, como por exemplo background. Opa, primeiro eu tenho que abrir, né, uma tag, eu tenho que digitar a tag que eu quero trabalhar, ou o ID ou a classe, aqui é o body. Eu abro e fecho chaves e colocar background color e head. Vamos ver o que acontece. Ele continua com gray, porque existe uma hierarquia que ele segue aqui dentro do CSS. A primeira hierarquia são os estilos que estão direto como atributo em uma tag, como por exemplo aqui que a gente adicionou no body. Depois ele vai indicar a ordem que a gente tiver utilizando a inserção de style dentro do head, como por exemplo,
Se esse style aqui tiver dentro do head e eu tiver outro style embaixo, ele vai pegar a ordem que está embaixo. Vamos testar aqui, eu vou abrir uma outra tag style aqui embaixo, vou retirar o estilo que está na minha tag body, vou deixar aqui como gray, salvei o CSS, vamos ver como é que ele vai ficar. Ele passou pelo vermelho e depois ele pegou o cinza, o gray. A mesma coisa, e outra forma que a gente pode utilizar, que é a forma mais recomendada, é um CSS fora do HTML, para que fique organizado, né? Aqui no HTML a gente se trata só de estrutura. Vez ou outra, quando é de extrema importância, a gente utiliza uma tag igual a gente viu aqui, né? A gente coloca o estilo como atributo, que nem o style aqui. Aqui eu deixei como curiosidade de como que vocês podem utilizar. Por hierarquia, ele sempre vai seguir o que está na tag, depois ele segue a ordem que está feita a inserção aqui. Como eu tenho primeiro head e por último gray, ele pega o que vem por último aqui nessa ordem. Uma outra forma, que é a forma que é a melhor prática a se utilizar com o CSS, é com o arquivo separado. Primeiro, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso projeto, a gente vai clicar com o botão direito, New Folder, porque a gente vai criar uma pasta para separar os nossos arquivos CSS. E eu coloco aqui como CSS. Ele já abriu a pasta aqui, ele já fez a pasta. Eu vou clicar com o botão direito, New File. Vou salvar esse arquivo. Eu dou um File, Save. E o nome desse arquivo vai ser style.css. Atenção à extensão, porque até rimou, atenção à extensão. Atenção à extensão que a gente utiliza do arquivo. Lembra que a gente utilizou para salvar páginas em HTML o .html? No CSS a gente utiliza o .css. Podem salvar aqui. E como que faz para a gente adicionar um arquivo CSS dentro do nosso HTML? Basta a gente vir aqui, abrir uma tag nome link. Ele já deu aqui para mim, uma vez que o Sublime, que eu dei um Enter, ele já deu o link, ele deu o rel, que seria a referência, style sheet, ou seja, uma folha de estilos. O type, ele já deu como text CSS, e aqui eu indico onde está a minha folha de estilos. Ele está dentro da pasta CSS, então eu começo com CSS aqui, barra style.css. Beleza, se a gente salvar aqui, ele não aconteceu nada, certo? Mas se a gente começar a trabalhar naquela folha de estilo, como por exemplo aqui, como que a gente vai começar a trabalhar na folha de estilo, qual que é a melhor situação para que a gente possa fazer? Primeiro, a gente coloca as tags aqui, ele já entende que é um arquivo CSS, então eu não preciso abrir um style aqui, eu não preciso fazer isso, eu não preciso abrir esse style, eu posso diretamente colocar os códigos em CSS. Então a gente está pegando a tag body para trabalhar, né? Então a gente coloca body, abro e fecho chaves, dou um Enter, e aqui a gente pode colocar o código que a gente quiser para fazer o estilo dessa tag. Então, se eu colocar aqui como preto, que seria, eu vou colocar aqui como black, né? Porque eu estou fazendo com hexadecimal, pode atrapalhar vocês aí no entendimento. Lembrando que as cores, quando a gente trabalha com cores, pode ser por hexadecimal, como eu tinha feito alguns exemplos atrás, ou pode ser por cores em inglês. Essas são uma das opções, existem outras opções para inserir cor também. Beleza, lembra da hierarquia? Ele tem um estilo aqui, utilizando a mesma tag, ele tem um outro estilo aqui, primeiro ele coloca vermelho, depois ele coloca cinza, e agora por último eu estou buscando um link de uma folha externa. Vamos ver como é que funciona essa hierarquia quando eu tenho essa situação. Se eu atualizar, ele vai pegar o que foi linkado por último, aqui eu salvei, né, certinho. Ele vai linkar o que foi pegado por último, que é o nosso preto, beleza? Então a gente aprendeu, a gente viu aqui como que a gente pode adicionar um estilo numa tag direto, a gente viu como que eu posso abrir uma folha de estilo no HTML através da tag style, como que eu posso fazer um arquivo separado, que é a melhor prática para trabalhar com CSS, fazendo uma tag link e pegando esse arquivo de CSS externo, que é a melhor prática para a gente trabalhar, fazendo o link e pegando esse CSS externo. E a gente viu as hierarquias, então essas outras aqui a gente pode apagar, beleza?
Deixa salvo aqui, e agora tá vendo como fica mais elegante o código aqui com um arquivo separado? O que é HTML é HTML. O que é CSS, agora a gente trabalha com CSS. Também tem a parte de indentação que a gente aprendeu lá no HTML, tá bom? Sempre quando a gente coloca uma tag, a gente abre e fecha chaves. Existem várias formas que você pode utilizar, que você vai encontrar aí. Eu tenho o costume de trabalhar assim, a chave, Enter, um tab de indentação aqui, e fecho a chave direto onde eu abri a tag aqui. Muitas pessoas também fazem dessa forma. Eu costumei fazer dessa seguinte forma, beleza? Aí vai de indentação e de como que a gente vai trabalhar o nosso código. Beleza? Posso salvar aqui, vamos deixar aqui como background white, né, branco. Salvei, vou atualizar. Beleza, ele já atualizou, já ficou legal pra gente. A primeira coisa, quando a gente começa a trabalhar com CSS, nós precisamos zerar todos os estilos pré-definidos pelo navegador na nossa página. Para isso, basta a gente estar subindo aqui antes do body, antes de qualquer tag, a gente vai colocar um asterisco para pegar todo o estilo do nosso site, abrir e fechar chaves, e a gente vai utilizar, aqui dá um Enter, quando a gente coloca de um atributo para outro, com uma tag para outra aqui. E a gente vai utilizar posicionamento, a gente vai zerar todo esse posicionamento, zerar todo o layout que tiver predisposto pelo navegador, para que a gente tenha um controle total de trabalhar com esse layout. A gente vai utilizar um margin, que é uma tag de posicionamento, que vocês vão colocar como 0 pixels, e padding, que é uma tag de posicionamento também, e a gente vai colocar como 0 pixels. Dessa forma a gente zera todos os posicionamentos que possa ter e a gente tem mais controle com o nosso site. Então vou atualizar aqui para vocês. Ó, ele já puxou tudo e a partir daqui a gente tem mais controle, a gente faz da forma que a gente quiser. Como por exemplo, ele ficou bem colado aqui agora com HTML, como a gente zerou as posições, e eu posso adicionar um padding, como a gente já viu, que é de um posicionamento, ele é de um posicionamento interno. Ele puxa o posicionamento internamente, esse padding. E o margin, ele puxa o posicionamento externo. Quando a gente dá um padding 10 pixels, ele automaticamente cria uma borda da posição que a gente está, tá vendo? Ele cria uma borda aqui de 10 pixels para que não fique tão colado. E lembrando, a gente deixou o Developer Tools aberto aqui, a gente já encontra essa tag, tá vendo? A gente poderia ter colocado, como por exemplo, eu posso fazer edições aqui que não tem problema nenhum se eu colocasse o margem. Ele continuou a mesma opção e eu posso aumentar ou diminuir aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu aumento ou diminuo, ele mostra essa opção para mim. Vou deixar aqui como padding. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente já viu algumas primeiras situações com o CSS. A gente já viu qual que é a maneira correta de utilizar ele dentro do nosso HTML. Então eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, se está te ajudando, se você está gostando do curso, deixa um curtir, compartilha aí nas redes sociais, se inscreve no meu canal que isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? Valeu e até um próximo vídeo.